e hoje vamos falar sobre transtornos alimentares na adolescência. O primeiro distúrbio que nós vamos falar é a anorexia nervosa. A pessoa que tem anorexia nervosa, ela fica preocupada excessivamente em perder peso. Para ela sempre vai estar com quilos a mais, ela não vai estar satisfeita com seu corpo, portanto ela entra numa onda de obsessão por perder peso. Podemos considerar que é até uma espécie de fobia contra o alimento, porque ela vê no alimento aquela ferramenta que vai fazer com que ela ganhe peso. Neste sentido, a pessoa com anorexia, ela passa a fazer uma redução drástica alimentar. Ela limita bastante aquilo que come. Basicamente, somente ela acredita que só pode comer aquilo para se manter viva, achando que qualquer coisa a mais pode redundar em ganho de peso. E é óbvio que todo mundo ao redor vai perceber que ela está perdendo peso excessivamente. Mas por mais que todos ao redor percebam e até digam, ela vai continuar achando que ela está com peso acima do ideal, por mais que ela veja inclusive numa balança. Vale destacar que não é somente a questão da redução alimentar. Ela vai praticar muitos exercícios, vai usar laxantes, provocar vômitos, tudo aquilo que na mente da pessoa pode facilitar para que ela não ganhe peso. Outros aspectos que nós devemos considerar com a anorexia nervosa, ela tem uma fundamentação não somente biológica, mas também cultural. Vivemos numa sociedade que prega cada vez mais que você está gordo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que estar no peso ideal, você tem que estar magro para ser bonito. E nisso, algumas pessoas com uma predisposição psicológica e genética acabam muitas vezes sendo vítima da anorexia. Existe também uma distorção da imagem corporal. A pessoa olha no espelho e vê uma imagem diferente do que ela é. Ou seja, a pessoa já está realmente muito magra, mas olha para o espelho e se vê obesa, por exemplo. Vejamos agora qual é o perfil de pessoa que costuma ter anorexia. Geralmente são mulheres. Curioso também observar que podem acontecer na anorexia nervosa alguns episódios de bulimia. E o que é a bulimia? Bulimia é quando a pessoa, ela primeiramente vai consumir demais, muitas calorias, muitos alimentos, de forma bem exagerada mesmo, e depois provocar vômito, querer fazer alguma coisa para compensar aquele ganho calórico. As complicações que a anorexia nervosa podem resultar. Bem, ela pode resultar em perda excessiva de massa muscular. A pessoa fica verdadeiramente com os ossos muito visíveis. Vai ter uma redução drástica em vitaminas. Redução drástica de elementos como sais minerais, potássio, cálcio, que são essenciais para a manutenção da saúde. Sem falar que diante de todo esse quadro, o risco de morte, até por uma queda na imunidade e uma doença que pode vir se oportunizar, é muito maior. No caso das mulheres, pode haver uma carência hormonal imensa. Tanto é que a ausência da menstruação, a amenorreia, pode se fazer presente. Mas então, como tratar a anorexia nervosa? Saibamos que ela, muitas vezes, leva a um quadro que é preciso o internamento da pessoa. É preciso haver um convencimento, como todo tratamento, dessa amplitude. Comparando, por exemplo, quando acontece com o uso das drogas. A pessoa tem que ser convencida a querer aquele tratamento. E há casos que a situação está tão grave que a pessoa realmente está correndo risco de vida. O tratamento consiste não somente com a pessoa, a própria família também ela deve participar. Existe também todo um tratamento para a família, para orientar como a família vai poder agir diante de um quadro desse. Existem psicoterapias também, ou individualmente ou em grupo, para que a pessoa entenda o seu quadro e tenha cada vez mais uma autonomia no seu tratamento. Existem medicamentos também que vão reforçar para que ela não tenha, digamos assim, essa aversão ao alimento. Pelo contrário, para que ela entenda que aquilo é uma ferramenta necessária para a manutenção da saúde da sua vida. Vamos agora falar mais precisamente da bulimia. Diferente da anorexia nervosa, que é baseada na aparência da pessoa, que ela quer ficar realmente muito magra, a bulimia é mais uma questão alimentar. A pessoa come muito e ela se culpa por ter comido demais, mas é comer muito mesmo, tipo 6.000 calorias, por exemplo. Só para você ter ideia, no almoço tido como mediano, a pessoa come de 1.500 a 2.000 calorias. No caso de uma bulimia, num desses ataques de episódios bulímicos, a pessoa pode chegar a ingerir 3 vezes mais, 6.000 calorias. Fazendo na sequência o quê? Indução de vômito,
uso de laxantes, porque ela sente prazer em comer. Olha a diferença. A anorexia, a pessoa tem meio que medo do alimento. Na bulimia em si, não. A pessoa ela sente prazer em comer, mas depois se culpa e vai querer reduzir, digamos assim, a sua culpa colocando para fora o alimento. A bulimia geralmente não resulta em ganho de peso por consequência dessas ações, mas essas ações têm suas consequências. Por exemplo, imagina você provocar constantemente o vômito. As vias digestivas, principalmente superiores, vão sofrer muito com o frequente evocar do ácido chegando às vias superiores, às vezes as vias aéreas também, que não era para ser o ideal, mas às vezes chegando a essa parte também. Essa questão que nós falamos da bulimia, da pessoa comer demais em alguns momentos, tudo isso costuma ser feito às escondidas. Ou seja, socialmente ela come pouco, ninguém percebe nenhum exagero, pelo contrário, algo bem light. Mas aí, na madrugada, por exemplo, na casa, no local que ninguém a conheça, ela vai comer excessivamente para depois tentar compensar com o uso de laxantes e com vômito, colocando para fora aquele excesso de calorias. De modo geral, a bulimia está associada a transtornos de personalidade. A pessoa muitas vezes tem uma alteração drástica de humor, como também está ligada à crise de ansiedade. Aquela pessoa que tem algum motivo que está deixando ansiosa, ela tenta descontar comendo demais, saciando de certa forma a ansiedade comendo, para depois ter os episódios bulímicos. Infelizmente, às vezes a culpa que a pessoa carrega é tão grande que não são raras as tentativas de suicídio. Bom que nos tempos atuais existe todo um tratamento, inclusive à base de medicamentos contra a bulimia. Claro que o seu médico vai dizer, ou do paciente, vai dizer qual é a melhor condição, qual o melhor medicamento ou medicamentos a se usar. Contudo, de modo geral, existe um entendimento que não devem ser utilizados inibidores do apetite. Por mais que a pessoa em alguns momentos queira comer demais, usar inibidores de apetite em certos momentos podem levar a outras complicações. Terceiro distúrbio que nós vamos falar e que cada vez mais está sendo comum é a vigorexia. O que é isso? É aquela pessoa que quer ficar muito forte. É muito mais comum em homens, embora também possa acontecer com mulheres. A pessoa se olha diante do espelho e, embora muitas vezes seja forte, já tem uma massa muscular considerável, ela se acha muito fraca e vai querer fazer de tudo para cada vez mais ficar com uma massa muscular mais evidente, com mais condições de mostrar a ela que o corpo ideal é o dela, que ela vai ter realmente uma escultura a ser moldada no próprio corpo. Claro, não estamos dizendo aqui que todo mundo que faz academia, que quer ser forte, quer ter uma massa muscular considerável, que ela tem isso. Pelo contrário, muitos não têm, muitos praticam e é ótimo para a saúde você fazer uma atividade física, você fazer musculação. Esses casos são os extremos. E olha, o curioso da vigorexia, a pessoa ela tem vergonha do seu corpo. A pessoa, embora muitas vezes o indivíduo seja forte, ele se sente envergonhado. Por isso que ele está numa batalha constante para cada vez ficar mais forte, porque na visão dele, o corpo dele é feio, ele precisa embelezar. Então é muito diferente de quem é forte e quer ficar simplesmente mais. Até porque acha bonito a questão da musculatura. A pessoa com vigorexia, ela acha o seu corpo feio, passa muito tempo diante do espelho, se criticando, se penalizando e pensando como pode encontrar uma fórmula mágica para realmente ficar com um corpo escultural e forte. E a vigorexia tem também suas consequências. A pessoa vai ter insônia, irritabilidade, falta de apetite alimentar, falta de apetite sexual. São consequências por questão principalmente da carga excessiva muscular que ela vai se autossubmeter, fugindo a qualquer indicação de qualquer profissional, porque ela vai querer, na mente dela, fazer mais e mais exercícios para chegar àquele corpo, sendo que a própria ciência entende que existe para cada corpo um limite máximo de, digamos, malhação diária, de exercícios diários.